Olá, Psis! É uma honra estar aqui hoje com vocês. Eu me chamo Renata Bandeira. Estou hoje como presidente eleita por quinto plenário do nosso querido CRP 21, o Conselho Regional de Psicologia. E hoje vamos dar início ao Psicast, esse projeto que agora vai continuar com o quinto plenário. E um dos objetivos maiores do quinto plenário é aproximar a categoria do Conselho. E para isso a gente precisa entender, né, como é que funciona a nossa casa, porque o CRP é a casa de todo psicólogo e de toda psicóloga piauiense. Então a gente precisa entender como é que funciona essa estrutura, como que funciona cada coisa dentro do nosso conselho. E para isso, o nosso primeiro episódio do quinto plenário, à frente do Psicast, vai falar sobre a nova gestão, como funciona, quais são as nossas intenções e principalmente os nossos objetivos. E a gente sabe que essa eleição foi histórica para o Piauí, né? A gente teve uma das maiores participações do Brasil. O quinto plenário teve uma votação de 1.203 votos, então isso significa que a categoria anseia por mudanças. E hoje eu estou aqui com as minhas queridas Cileiane e Danúbia Pires. Cileiane, a nossa CIO, né? A CIO hoje está representando a diretoria, né? Ela é a nossa conselheira secretária. E a Danúbia Pires está representando as comissões permanentes, porque ela é a nossa presidente da comissão de ética. Né, meninas? Então, vamos começar nos apresentando. Vou começar pela Danúbia, porque por ordem alfabética, né, Danúbia? Me fala um pouco de você, se apresente para os nossos psis. Primeiro, quero dizer que é um prazer muito grande estar participando do podcast, estar na quinta plenária junto com você. É gratificante, né? A gente e nesse momento está representando toda a nossa categoria e lutando pela nossa psicologia, que a gente ama tanto, que a gente tem isso em comum, né? Sim. Acho que nós lá do quinto plenário somos pessoas apaixonadas pela nossa profissão. Isso define bastante quem é a gente. E por conta disso, estamos aqui, né, hoje. Hoje estou como presidente, né, lá do Conselho de Ética, um dos pilares do nosso conselho, né, a questão de trabalhar com a ética é importante. Sou professora universitária, coordenadora do curso de psicologia, então estou trabalhando também com a formação de profissionais, porque uma coisa está bem ligada à outra, né? Que a gente sempre precisa pensar nessa questão ética desde a formação. E é isso, estamos lá. A Danúbia é a nossa Miss Simpatia, né? Onde a gente vai, todo mundo conhece a Danúbia, porque a Danúbia, ela é professora, inclusive. Nessa última semana foi dia do professor, né, Danúbia? Parabéns, a Cileiane também trabalha com isso, né? Então, é uma honra ter você, principalmente nessa comissão de ética, que é uma comissão tão importante para o CRP, né, para todos os CRs do Brasil. E ter você, sem dúvida, é uma honra e está sendo gratificante, principalmente porque a gente tem uma conexão muito grande, assim, no nosso plenário, né? Os nossos conselheiros, a gente consegue conversar e consegue articular de uma forma muito legítima, né? Observando a opinião e a legalidade e a ética de tudo, né, Danúbia? Com certeza. E aí, Sil, a nossa Sil, mas eu acho que para todo mundo é a Cileiane Sampaio. Mas pode chamar de Sil? Pode sim. Já virou como é que chama? O nome social. Bom, eu sou Cileiane Sampaio. Também para mim é uma honra também estar fazendo parte do quinto plenário. Foi uma luta grande, foi muito gostoso, apesar de toda a dificuldade. Mas a gente encontrou um ponto comum, né? Todos nós estamos conseguindo fazer as coisas aos poucos, devagarzinho acontecer, né? Estou nesse momento como secretária do conselho, né? Sou formada em licenciatura em biologia há mais de 20 anos, trabalho com educação há mais de 20 anos e sou psicóloga agora, atuo na área clínica, principalmente com crianças e adolescentes. Acho que já trago isso da questão de ser professora há mais de 20 anos, trabalhando na educação básica, e trouxe isso para a clínica também, né? Então, esse desejo, essa coisa da mudança, do estar junto, de participar, de fazer acontecer, fazer diferente,
trouxe a gente para cá para tentar melhorar, fazer diferente e fazer um conselho mais próximo da categoria. É importante ressaltar que a nossa gestão começou há pouco mais de 20 dias, mais ou menos. Eu acho que as minhas contas podem estar para mais ou para menos, mas muito pouco, no dia que esse podcast está sendo gravado, esse episódio. Mas como toda transição, a gente passa por ajustes e reestruturações, né? A gente sabe que tem cobranças, inclusive são cobranças legítimas, né? Mas também esse é o momento da gente organizar algumas coisas internas, apesar de que também a gente está tentando aproximar a categoria através de informação e principalmente também através de ações, que logo mais vamos divulgar, né, meninas? Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para as duas. Né, vocês entraram agora, vocês são conselheiras efetivas, a Cileane como conselheira secretária da diretoria e a Danúbia como presidente de uma das comissões mais importantes do CRP. Então, assim, qual é o maior desafio nesse momento para vocês enquanto conselheiras? Começo pela Cileane, porque eu já comecei pela Danúbia, agora a Cileane dá essa resposta. Eita, qual é Qual o maior desafio? Eu acho que o maior desafio seria tentar trazer toda a categoria para dentro do conselho. Fazer essa aproximação, conselho, categoria, fazer com que a gente se entenda e consiga trabalhar junto em prol da melhoria da profissão. E isso vem muito também da cultura que foi criada aqui no Piauí em torno do conselho, né? Eu acredito que por isso tem esse distanciamento. Sim. Então, você acredita que essa aproximação vai ser um grande desafio do quinto plenário? Eu acho que é um desafio que a gente vai ter que abraçar ele mesmo e tentar lutar para que eles minimize ou acabe. Sim, mas eu penso o seguinte, que nós somos profissionais que vivem exclusivamente da psicologia, né? E durante a nossa campanha eleitoral, que é o momento que ficou lá no passado, a gente teve muito essa aproximação, né? A gente tem um diálogo aberto. Eu costumo dizer que a gente tem um papo reto com a categoria, né? Então, eu acho que isso também já é uma grande aproximação, assim. A gente já tem esse feeling de aproximação, né? Mas, sem dúvida, vai ser um desafio, né, Danúbia? Eu concordo com a Cileane. Eu acredito principalmente para a COI, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a COI ela vem só para questão de processos, né? Análise crítica o tempo inteiro do profissional. E não, a gente precisa pensar na COI também como preventiva, como educacional, né? Que ela está ali caminhando junto com o profissional, né? A gente não está contra a profissão, muito pelo contrário, a gente está a favor do profissional, a favor da psicologia. Eu acredito que essa também vai ser um dos nossos maiores desafios, né? Eu entendo que a gente tem, sim, como trabalhar a questão ética, como trabalhar com responsabilidade a psicologia, mas sem perder o carisma, sem perder o amor, sem perder a empatia. A gente não precisa dessa rigidez e desse esfriamento mesmo, deixar distante. Não, a gente quer realmente, é a categoria perto, a gente quer estar junto. Eu acho que esse vai ser realmente um dos maiores desafios, principalmente para a gente lá da COI. É fazer essa questão de o conselho exercer sua função, orientar. Sim. Parar de ser visto como algo que está ali para fiscalizar com o objetivo de punir. Sim. E trazer para essa questão da orientação, que é o objetivo primeiro. Orientar para poder estar junto, poder fiscalizar da forma correta e punir o último caso. Só que para a gente orientar, a gente tem que ter essa proximidade, né? O psicólogo, ele tem que ir no conselho e se sentir bem, se sentir lá, né? E um dos projetos que, inclusive, a gente tem, que a gente estava gravando essa semana, né? São vídeos explicativos, um quadro que a gente vai lançar, que é o Minuto CRP, onde a gente vai elucidar para a categoria sobre como funciona o conselho. O que é a diretoria, o que é a comissão de ética, a COF, porque não adianta ter essa proximidade se o psicólogo, a psicóloga não entende como funcionam os sistemas conselhos. Então, a gente tem que realmente partir para alfabetização, literalmente, sobre os sistemas conselhos, né? E é um grande desafio também para algumas pessoas gravar, né, Sil? Bastante. Gravar. Mas está sendo tudo muito legal. Muito né? leve. Muito leve, né? Mas, Sil, tem uma pergunta que eu anotei para te fazer. Eu anotei, Sil. Porque é uma pergunta muito específica que eu acho que cabe a gente elucidar aqui para os nossos PCs. Quais os serviços e orientações estão disponíveis diretamente pela Secretaria do CRP 21? E quais são as demandas que devem ser encaminhadas para os outros setores do Conselho?
Bom, a secretaria normalmente é a porta de entrada. Por que a porta de entrada? Porque é lá que a gente, quando o profissional chega, é o primeiro local a que ele se dirige, né? Então, na secretaria é onde a gente tira a carteira, é onde a gente faz, como é que eu posso explicar? Segunda via, quando o profissional precisa dar baixa na carteira por algum motivo. Então, todo esse trabalho de relacionamento direto com a categoria é feito pela secretaria. Então, a secretaria é a porta de entrada, é lá onde eu chego e vou. Agora, se eu quiser falar questão de taxas, anuidades, fiscalização, eu vou cada uma das comissões específicas. Se é com relação a taxas, eu vou para a tesouraria. Se é com relação à fiscalização, vai para a COF, que é a Comissão de Fiscalização. Se é alguma questão de orientação, vai para a ética, né? Então, cada setor, ele tem a sua função específica. Inicia pela secretaria e é direcionado, ou já vai direcionado para cada uma das comissões. Inclusive, Sil, você gravou um vídeo, eu acho que nas últimas semanas, falando sobre essa questão do recadastramento, né? Sim. Que o sistema mudou já faz algum tempo, só que a categoria não sabia, né? Que a biometria pode fazer online, né, Sil? Porque antes se pensava que todo o processo de tirar a carteira, segunda via, renovação, ele tinha que ser feito exclusivamente presencial. E não. Hoje a gente tem o sistema do ECIP, sendo que você entra inicialmente no site do Conselho, né? crp21.org.br. Você entra no site do Conselho, vai lá no segunda via, preenche todas as opções, paga a taxa e baixa o sistema, baixa o app do ECIP, eu sempre troco o nome. ECIP, e lá você faz a biometria e vai ao Conselho somente para receber. Mas isso é muito legal, porque já diminui a ida daquele profissional do interior ao conselho, né? Por exemplo, quem está lá em São Renato para vir para Teresina algumas vezes é um pouco chato, né? Quem vem de um extremo norte ou do extremo sul é mais complicado para ficar vindo 2, 3 vezes. Então, você precisar vir somente uma vez facilita bastante esse processo. Até financeiramente, né? Isso, financeiramente. Então, pessoal, lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @CRP21, tem esse vídeo, que é um tutorial sobre essa questão do cadastro, aliás, da biometria online, do cadastro também, né? Sil? Explica como tirar tanto a primeira via, a segunda via, renovação, e explica como usar todo o processo online, né? Realizar todo o processo online. Isso é muito legal, porque para aqueles psicólogos que tinham aquela carteira antiga, né, já pode ter a carteirinha atualizada, cartãozinho digital, e ainda tem a opção de tela digitalmente. Exato. Sendo que, mesmo tendo digital, não exclui a necessidade da carteira física. Exato. Então, é importante entrar nesse vídeo para olhar, para estudar esse tutorial, para fazer a sua carteirinha e atualizar, né, Sil? Sim. É um verdadeiro tutorial, porque esse vídeo ele fala o passo a passo. Então, isso já é... Mostra com imagens, tudo. Isso, é perfeito esse vídeo. Inclusive, parabéns, Sil, por esse vídeo. E é importante seguir nossas redes sociais, né? Acompanhar nossas redes sociais. Nossas redes sociais, elas estão tendo aí uma mudança de visual, né? Os vídeos, eles estão sendo vídeos bem informativos. Então, já que a gente gosta tanto das redes sociais, é um lugar que a gente sempre tem que visitar, né? Lá do Conselho. E é essa a nossa intenção, né? Construir uma rede social onde tenha mais aproximação, um diálogo aberto, um papo reto e, principalmente, uma coisa simples, mas também que o psicólogo entenda o que a gente está querendo dizer, né? E você, Danúbia, nos fale um pouco sobre o que é a Comissão de Ética e o papel dela no Conselho Regional de Psicologia. A Comissão de Ética, ela é um dos pilares, como você disse lá no início, né? Um dos primeiros pilares aí do nosso conselho, até porque a Comissão de Ética, ela é responsável, realmente a missão dela é colaborar com o psicólogo para que ele possa atuar de acordo com o nosso Conselho de Ética, né?
E aí, como eu falei, a gente não está ali só com as questões processuais. A gente liga muito a COI à questão de processos. Né? A pessoa chega com a denúncia e aí a gente vai começar aquele rito de processo. A gente tem isso também, e essa é uma das funções, é uma das funções maiores que a COI tem, mas a gente também tem a função, né, de educar, de prevenir. A prevenção, ela é uma das funções importantes, né, para que a gente não chegue nessa questão processual realmente. Então, ela vai ter essa missão aí, né, de prevenção, de orientação, de educação, e também vai ter essa missão processual. Sim. E Sil, quais são as atribuições da secretaria em relação a essa coisa do cadastro e registro do psicólogo? Você falou que é muito importante, né? E que na secretaria é que se faz isso, né? Hoje, né? Falando um pouco mais sobre essa questão do vídeo que a gente falou, porque eu acho importante a gente falar sobre os passo a passo, né? O psicólogo chega no conselho e quer mudar a carteirinha. Quais são os passos hoje para ele fazer isso? Bom, primeira coisa, ele vai ter que fazer tudo isso online. Online, né? Então, ele vai abrir o site. No site, ele tem lá o que ele quer, né? Então, se ele quiser segunda via, ele vai lá na opção segunda via. Se ele quiser tirar a primeira carteira, ele vai lá e coloca a opção, preenche os dados, todos os dados dele, vai ter que pagar a taxa. Precisa anexar documentos? Não, acho... Nesse primeiro Nesse momento. primeiro momento, eu acredito que eu não estou exatamente 100% lembrada. Mas é um cadastro muito intuitivo, né? É, Pra porque ele é pessoa. totalmente intuitivo. Sim. Então, esse processo, ele começa por aí, né, Sil? Sim, você vai, faz todo o processo, vai passo a passo, vai seguindo todo as indicações. Sim. Terminou de preencher, ele vai mandar você baixar na lojinha lá do seu celular O ESIP. o eSIP, o app. Você baixa o app e você vai e faz todo o processo de biometria, foto, tudo. Ah, então não preciso mais levar 10 fotos para o conselho. Não. Pra... Você vai para o conselho buscar a carteira física. Isso é muito bom, né? E o que você acha, Sil, dessa modernização na emissão das carteiras? Bom, como a Danúbia falou, em primeiro lugar, a questão financeira, de deslocamento, isso vai melhora bastante, né? E depois é muito mais fácil, já que somos hoje, todo mundo está ligado nas redes sociais, todo mundo anda com o celular, está ali o tempo todo com algo online, facilita bastante todo o processo. Sim. Danúbia, assim, em relação à comissão de ética, como que foi para você entrar na comissão de ética? Porque você é professora, né? O que você está sentindo? O que você está sentindo? Acho que até engasguei aqui. O que você está sentindo assim em relação a ser presidente da comissão de ética e como que você recebeu essa comissão? É uma responsabilidade, né? Muito grande a gente estar aqui à frente dessa comissão, até porque é uma comissão que tem um peso importante dentro das nossas práticas, né? Enquanto psicólogo. Como professora, sempre trabalho com os meus alunos essa questão da formação ética, e esse é um dos pilares que eu acredito que é importante a gente trazer, né, para a nossa prática dentro da COI, agora na quinta plenária, é essa questão realmente da educação continuada, né? A educação ética continuada. E é esse um dos meus objetivos. E eu já trabalhava isso em sala de aula, né? A questão realmente de a gente ter cuidado com o nosso paciente, com o nosso cliente, com o usuário, no sentido realmente da prática responsável da psicologia, na questão de elaboração de documentos, né? Então, isso já era uma prática diária dentro de sala de aula ali na formação. E agora eu estou aqui, né, do outro lado, vendo como é que isso realmente acontece na prática do dia a dia, porque uma coisa é a gente estar lá no sonho, ainda na formação, imaginando como vai ser, né, a prática do psicólogo. E agora aqui na qual eu estou vendo a prática, né,
desses meus alunos, como é que eles realmente estão colocando isso no dia a dia, porque a ética ela precisa fazer parte da nossa vida. Sim. Ela é uma conduta que da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, ela precisa fazer parte. Então não é para ser algo pesado, é para ser uma construção de uma conduta mesmo, né? Então eu acredito que é isso que é importante. E eu me sinto muito feliz de estar nesse momento, né, dentro tendo esse papel, né, e colaborando para isso. Sim. Estava conversando com o Jacques Madean, que é o nosso presidente da COF, Comissão de Orientação e Fiscalização. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje. E ele estava me falando que uma das maiores tipos de denúncia que chega no Conselho é por causa da má elaboração de documentos psicológicos, né, de laudos, enfim. E aí, nós já estamos com esse projeto de fazer, né, um COF Orienta, né, que vai ser uma forma de orientar a categoria sobre diversos temas, inclusive porque, na verdade, a COF e a COI, né, conversam bastante, são duas comissões permanentes importantes, e a gente vai fazer, né, esse momento de orientar a categoria sobre a elaboração de documentos psicológicos, né? Vai ser um momento online, porque é importante a gente elucidar que um dos objetivos do quinto plenário não é só fazer eventos na nossa capital, mas também fazer eventos nos interiores, mas de uma forma mais abrangente também eventos online, porque a gente consegue abarcar toda a categoria. E esse evento vai ser justamente isso que você falou, da elaboração de documentos, porque mesmo que o profissional esteja há muito tempo trabalhando com isso, pode ser que tenha alguma coisa que precisa ser reciclada, que precisa ser ensinada, né? Então, esse é um projeto da COF. E a COI, tem algum projeto para a categoria, alguma demanda que você quer trabalhar, que você quer fazer? Essa também é uma das nossas maiores demandas formais, né, que a gente recebe por conta realmente da elaboração de documentos. Então, essa é uma parceria que a gente vai ter com a COF, para a gente poder trabalhar junto essa questão, né? Assim como a questão realmente da prática nas redes sociais, né? O uso da inteligência artificial na construção desses documentos é outro pilar que também eu acredito que é importante a gente observar, né? Como é que está sendo utilizado. Eu acho que uma das principais coisas que a gente tem que pensar é a gente ir além, ir na frente, né? Dar um passo à frente. Então, isso da inteligência artificial é algo que está acontecendo e a gente precisa se antecipar, né? Como é que a gente pode trabalhar eticamente utilizando a inteligência artificial? Não tem como a gente jogar ela fora, porque não tem mais como a gente se livrar, né, dela. Então, como é que a gente pode utilizar isso da forma adequada, né? Utilizar isso eticamente. O uso das redes sociais, de propagandas, também é algo que a gente precisa trabalhar. E é uma das dúvidas frequentes que a gente escuta, né, dentro da nossa classe. E aí, o que o conselho diz? É ético e não é? O que eu posso, o que eu não posso? Até onde eu posso gravar um vídeo? Até onde eu posso gravar uma dancinha? Sim. Então, assim, é muito comum essas perguntas. E são dúvidas pertinentes. Sim. É a realidade, é onde a gente está, é o ambiente que a gente se encontra socialmente. E a ética está bem ligada a isso, a questão das mudanças sociais e culturais. Então, essa mudança ela vai acontecendo e a gente tem que ir ali junto caminhar também, né? Sim, até porque a psicologia é uma ciência, e a ciência ela nunca é estática, né? Ela sempre vai passando por atualizações, por evolução, né? Então, o que a gente usa hoje talvez não vai ser o que a gente vai usar futuramente. E assim, as redes sociais entraram, né, na vida de todos os profissionais, na vida da sociedade, e é importante elucidar para os psicólogos sobre como se posicionar nas redes sociais. Isso é uma dúvida muito pertinente, né, e que o quinto plenário tem esse intuito, de fazer, inclusive, uma comissão especial, um grupo de trabalho para estudar, para elaborar e olhar um pouco mais para essas questões de forma mais elucidativa, porque é uma demanda da categoria, né, Sil? É uma demanda que a gente precisa olhar e principalmente trabalhar com mais foco, né? E o quinto plenário tem esse objetivo, né, Sil? Sim, sem deixar de observar tanto as resoluções, portarias, tudo que desenvolvido, que existe e que a gente precisa trabalhar melhor. No caso, a Danúbia estava falando aí da questão da elaboração de documentos. A elaboração de documentos tem toda uma regulamentação. E mesmo assim a gente vê documentos sendo feitos da forma não correta, né? Errada, uma forma não coerente.
Então, assim, obedecer essa questão das legislações, das regulamentações que estão aí para que seja feito, para que o profissional esteja mais qualificado e embasado na hora de se apresentar e realizar sua tarefa. Inclusive, Sil, essa acho que é uma dos documentos que a gente tem dentro do Conselho mais bem elaborado, que ajuda a gente a fazer bem, com muita tranquilidade, um documento. E, às vezes, eu acredito que o erro acontece exatamente por esse afastamento. Eu não vou atrás de ver como é, então eu prefiro pesquisar aqui rapidinho na internet. E aí, essa pesquisa não é uma pesquisa com qualidade, não é a pesquisa no material adequado, no documento adequado. E aí é onde acabam acontecendo os erros. Então, às vezes, esse erro ele acontece por conta da desorientação mesmo, né? De não saber, da Não falta buscar. de não buscar. Não buscar, porque é um documento que é divulgado de 2019, a última atualização dele, e ele é bem detalhadinho, passo a passo. Só que assim, eu também compreendo esse lado, né? Só que assim, muitas vezes é muito difícil para o psicólogo, não estou falando especificamente dessa resolução de documentos, mas de outras informações, de atualizações dentro dos sistemas conselhos. Às vezes não tem acesso a essas atualizações. Né? Por exemplo, teve uma atualização da resolução de como o psicólogo deve se comportar, de como o psicólogo deve estar nas redes sociais. Vamos dizer que isso foi criado. Mas nem todo psicólogo vai saber, né? Porque a gente não recebe praticamente um boletim informativo sobre tudo que acontece nos sistemas conselhos. Né? Se existiu no passado, eu lembro que eu me formei em 2013, eu lembro que a gente recebeu a revista do Conselho Federal, eu achava muito legal. Era uma vez por ano, se eu não me engano, acho que sim, mas existia uma série de atualizações ali, e também antigamente a gente recebia vários e-mails. E aí, o 5º plenário tem esse projeto do Boletim CRP 21. Pode parecer simples, e é de fato simples, mas é muito importante, porque a gente vai construir esse boletim com informações sobre o que os conselheiros estão fazendo. Foram para uma viagem, mas o que significa essa viagem? O que a gente vai trazer dessa viagem para o Piauí? Né? Porque quando o conselheiro vai para uma viagem dos sistemas conselhos, para uma reunião, ele tem que trazer alguma informação para a categoria. Né? Então, o boletim CRP 21 ele vai servir nesse sentido, de trazer para a categoria informações sobre o que a gente está falando, mas também essas atualizações que acontecem, né? Porque é importante essa questão do divulgar. Se eu vou para algo representando alguém, quando eu volto, eu tenho que trazer algo. Então, o que eu trago não é para mim, não é para a diretoria, é para toda a categoria. Porque é um resultado de todo um consenso, né? Então, isso precisa ser. E o boletim, ele vai fazer isso. E é isso que traz a aproximação, né? Porque quando a gente... Aquela história, existe a informação, ela tá lá, mas ela tá tão distante, ela é tão difícil que eu não consigo encontrar. E quando ela chega perto de mim, né, eu acabo me aproximando, eu acabo me sentindo pertencente. Me dá até curiosidade de buscar, de, né, fazer parte, de pesquisar. Sim. E quando não, eu fico lá na minha, distante. Essa semana, uma coisa que eu achei interessante foi quando foi divulgada a questão do material que está disponível. Qual material, Silvia? O material do CREPOP, que está disponível. Está disponível no conselho, no conselho, que é um material que estava guardado. Então, assim, algumas pessoas disseram, tem esse material? Então, essa questão do divulgar, do mostrar, ela é essencial. Isso. E é um material importante que ajuda toda uma categoria a fazer tanto o seu trabalho, quanto a ajudar a dar suporte, que às vezes somos suporte em outros. A Sil está falando de um post que fizemos no Instagram, né, Sil? Onde a nossa maravilhosa coordenadora do CREPOP, Ana Moema, nossa vice-presidente, ela fez uma arte onde ela colocou todos os materiais que temos disponíveis no CREPOP, né? E como o psicólogo pode adquirir esse material. Né? E aí alguns psicólogos se manifestaram. E também, eu estava lembrando de um grupo que a gente... Porque a gente participa de vários grupos de WhatsApp com os psicólogos. Inclusive, é uma característica do 5º plenário ter essa aproximação. A gente responde, a gente conversa. E um psicólogo falou que não sabia do ECIP, né? Que ele teve que vir lá de São Remo Nonato. E o sistema já existia quando ele teve que fazer isso. O sistema é de 2018. 2018. Então, assim, isso é muito importante, né? Porque essas informações
mais elas acessam a categoria e faz com que a categoria se sinta mais presente e entenda do que realmente está acontecendo. E o boletim CRP 21, ele vai chegar no e-mail, né? É um projeto que a gente vai começar a partir de novembro, porque, como eu falei, estamos apenas com 20 dias de gestão, estamos organizando. E aí vai ter o nosso calendário de ações, porque também uma das nossas metas é divulgar os nossos eventos, as nossas ações com antecedência, para que o psicólogo consiga se organizar, né? Porque não adianta a gente divulgar um evento com uma semana de antecedência, porque uma semana você já está com sua agenda construída, você às vezes não tem como se organizar. E também fazer com que esses eventos sejam acessíveis à categoria, ou seja, não sejam em horários comerciais, porque em horários comerciais estamos trabalhando, né? Então, isso vai ser muito importante. E uma das nossas metas também, que estamos tentando trabalhar dentro do que é viável, é colocar esses eventos no final de semana, um sábado de manhã, né? Porque, apesar de que alguns colegas trabalham sábado de manhã, mas fica mais interessante para a maioria, né, Sil? Sim. Facilitar o acesso do psicólogo ao trabalho do conselho, né? Isso é muito importante. E aí o boletim CRP 21 vai chegar no e-mail de todos os psicólogos. A gente também tem uma meta de fazer uma atualização do cadastro, né, de entender como é que os psicólogos estão trabalhando, quais são as áreas. Óbvio que a gente está estudando a estruturação dessa campanha, mas o boletim CRP 21 ele vai ter esse intuito, né, de organizar de uma forma mais diretiva para conseguir chegar no psicólogo através do e-mail, através da internet, mas também mensalmente. E você, Danúbia, você que está nas salas de aula, que conversa com os nossos futuros psicólogos, o que essa galera jovem, o que essa galera que está chegando no mercado de trabalho, o que eles acham do CRP? Quais são as informações que eles recebem e quais são as expectativas deles? Inclusive, choveu perguntas de que dia que eles poderiam ir buscar. Professora, eu posso ir buscar já o meu? Então, assim, eu tive um envolvimento muito grande dos meus alunos, né? Dos alunos no processo eleitoral, né? No período das eleições. Teve uma aproximação maior deles com o conselho. Eles tinham essa queixa antes que era distante, que era frio, que eu não podia me aproximar como estudante, né? E agora eles estão tendo né, sonhando com essa possibilidade de estarem mais próximos. E aí eu vejo isso muito positivo, né? Sim. Porque eles realmente precisam se sentir já psicólogos para que eles comecem, né? A gente começa a pensar a nossa prática profissional na formação. Exatamente. Eu costumo dizer isso muito para eles, né? Então, eles estão construindo não só ali a base educativa da formação de psicólogo, mas construindo a carreira deles também lá dentro, né? Da faculdade. E eles precisam entender que o conselho está ali junto com eles, né? Então, eu sempre digo, eu estou lá, estou brigando por vocês também. Sim, e teremos uma comissão especial Sim. com estudantes, inclusive, convide seus alunos para participar. Com certeza. E essa comissão especial vai ser justamente isso, né? De aproximar o estudante ao conselho, de fazer eventos voltados para os estudantes, porque esse também é um papel do conselho, né? Trabalhar integrando tudo que envolve a formação da psicologia, né? E sinto que os estudantes, principalmente nesse processo eleitoral, eles se sentiram mais próximos, né? Do conselho e mais próximos também das pessoas que vão estar lá, que no caso somos nós, né? E eles no futuro. Né? Eles no futuro. Eu digo muito, hoje eu tô lá abrindo as portas para vocês virem depois, né? Para vocês virem para ocupar esse espaço que é de vocês. Né? Eu me lembro que quando eu convidei eles para irem para o dia lá da nossa posse, eu disse, vamos para a nossa posse, a posse é nossa, né? Vocês têm que ir comigo porque vocês fazem parte disso, né? Sempre trazendo eles para se sentirem realmente pertencentes, porque eles são, né? Às vezes eu disse assim, mas nem votaram. Não, eles não votaram, mas eles fizeram muito. Muito. Né? Eles mexeram nas redes sociais, eles, né, conversaram com outros psicólogos, trouxeram para nossa profissão, o debate conversar sobre a psicologia, conversar sobre as nossas práticas, sobre os profissionais que estão à frente, né, que estão ali dentro do Conselho de Psicologia. Então, assim, foi
muito significativo para mim e acredito que para eles esse processo todo. E eu gosto muito da energia dos estudantes, porque são uma galera assim, que tem uma energia para lutar, estão atualizados nas pautas mais emergentes da psicologia, né? E são pessoas mais jovens, mas também são pessoas de outras gerações com a cabeça muito mais aberta, muito mais livre, né? Porque, por exemplo, nós que somos de uma geração anterior, nós viemos de um ensino diferente. Hoje está sendo mais debatido, tem mais participação. Porque, por exemplo, na minha época, não tive essa abertura com o conselho, né? Já nós estamos aqui abrindo para essa participação, né, Sil? Entender que o conselho se faz, além de profissionais, com os estudantes é essencial. Se a gente não trouxer eles para dentro, como Qual fica? sentido? Qual sentido? Porque, como você falou, Danúbia, a gente está abrindo o caminho, a gente vai sair. E quando a gente sair, são eles que vão estar lá dentro. Então, fazer eles entenderem, fazer eles assimilarem, aceitarem, quererem fazer parte é essencial. É essencial. E uma das coisas que como a gente já tem falado em todo o processo, é essa aproximação. Mas uma coisa que eu não canso de dizer, para esse conselho funcionar, você tem que participar. Né? Você tem que estar nos nossos eventos, você tem que cobrar também, porque todas as críticas, as Cobrar cobranças com responsabilidade. com responsabilidade e com principalmente respeito. Sim. Né? Respeito sem trazer demandas pessoais. Não, é coletivo. As cobranças, elas são legítimas e a gente precisa olhar para isso também. E principalmente tá trazendo essas pessoas para que entendam também sobre como funciona. Né? E você, Sil, quais são as tuas maiores percepções nessa entrada do CRP? Como que o quinto plenário recebeu o CRP no último dia 27 de quê mesmo? De setembro. Pergunta difícil, hein, Sil? Mas eu vou te ajudar. Posso te ajudar? Posso pular? Posso te ajudar? Pode. Muitas informações, né? A gente recebeu assim com muitas informações, muitas coisas para fazer, né? Muitas demandas internas. Não, e a gente recebeu muita ajuda. Muita ajuda, tanto das pessoas que estavam saindo, quanto dos profissionais que ficam lá, que estão lá no dia a dia. Porque, assim, uma frase que eu ouvi que me marcou: conselheiro é um cargo, como foi que foi dito? Honorífico. Quem trabalha é quem está lá dentro, são os funcionários. Sim. Então, assim, a gente entender isso é primordial para a gente fazer um bom trabalho. Entender que são pessoas que estão lá trabalhando no dia a dia, fazendo a parte delas, e cabe a nós também estar lá, junto, presente, para tentar, para somar e fazer algo. Exatamente. Para uma melhoria mesmo. Exato. Né? Tá? Entender que são pessoas que estão lá, são trabalhadores que estão lá no dia. São eles que levam o conselho. Exato. Literalmente são eles que levam. Os conselheiros têm muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo, mas as pessoas que trabalham lá, de fato, no dia a dia, é que estão à frente do nosso CRP. São eles que recebem os profissionais que chegam lá, são eles que executam toda a parte administrativa. E uma das coisas que aconteceu nesses últimos 20 dias é que tivemos uma audiência com o Ministério do Trabalho, né? E aí assinamos um termo de ajuste de conduta, onde o CRP 21 se comprometeu a trabalhar questões de assédio moral, questões de aproximação e de melhorar o clima organizacional dentro do nosso conselho, porque é importante que os nossos funcionários, que as pessoas que levam esse conselho estejam bem e que estejam principalmente sendo respeitadas dentro desse ambiente. E tenham vontade de ir trabalhar, né? Exato, vontade. Sinta-se à vontade para ir trabalhar. Desempenho, porque é muito bom você trabalhar no lugar que você já se sente acolhido, que você se sente confortável. E aí, Sil, a gente teve uma reunião, né? Tu quer falar pra gente como teve essa reunião com os funcionários e qual é a proposta desses encontros com os funcionários? Foi uma reunião de integração, né? Que estávamos alguns conselheiros que no dia puderam ir e os funcionários. E foi algo muito, muito bom. Porque, assim, eles foram ouvidos no que eles precisavam dizer. E a gente também foi ouvido. Então, assim, houve um acolhimento, houve uma interseção de interesses.
E foi muito bom, muito bom. Choramos, viu? Foi. Eu vou dar Foi detalhes. emocionante, foi muito gostoso, porque assim, ouvi-los nas necessidades, nos anseios, nas expectativas deles e não só levar algo de cima para baixo, Sim. né? Então, assim, ouvir para que a gente possa trabalhar junto, conseguir E caminhar. aí é até importante isso que vocês estão colocando, porque quando a gente diz assim, nós estamos com 20 dias, né? Não tem nem 30 dias que nós estamos lá. Nós estamos arrumando a casa. Exato. E às vezes, quem está do lado de fora, cadê? O que vocês estão fazendo? Né? Como é que vocês, né, vão colocar em prática o que vocês prometeram? E aí é importante que as pessoas entendam, calma, a gente tem que arrumar dentro para poder arrumar fora. Né? Se a gente não se organizar lá dentro, se a gente não se der bem com os funcionários que já estão lá, que fazem parte também do conselho, né? Se eles também não se sentirem pertencentes, assim como nós, a gente não vai conseguir organizar fora, Fazer né? nada. Exato, exato. E foi uma reunião bem legal, porque foi uma dinâmica onde além dessa parte, assim, de mostrar os anseios, as pessoas falaram sobre quem são, né? Eu falei do Chico, eu falei que eu gosto de assistir série, o pessoal também se apresentou enquanto pessoas, porque antes de sermos psicólogos ou sermos pessoas que trabalham no conselho, somos pessoas. E essas compreensões, elas precisam ser lidas e atravessadas no nosso trabalho. Né? E aí, nós temos uma missão, né, Sil? Que é todo mês vai ter um sorteio. Olha só, gente. Um sorteio onde cada pessoa que for sorteada vai ter que levar para a próxima reunião de integração, porque teremos uma reunião de integração por mês para trabalhar esse clima organizacional, trabalhar tudo isso. Ela vai ter que ensinar alguma coisa que ela gosta de fazer, o que ela sabe. Eu sei fazer sushi, então se é uma coisa que eu vou ter que ensinar ali para os meus colegas, eu vou ter que levar o sushi e ensinar para eles. Informações simples, desde a coisas mais complexas, mas desde a coisas mais simples, né? Se eu for sorteada, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu já ia perguntar. Eu vou pensar. Não, eu acho que eu sei. Eu vou ensinar como descobrir se uma série é boa antes de assistir. Não tenho ideia. Pois é, mas eu não vou falar agora. Eu vou falar só no dia que eu for sorteada na reunião de integração. Eu tenho que pensar. Mas e aí, Danúbia? A COI, como a gente estava falando, tem muitos desafios, né? Mas em termos de plano de ação, qual é a ação que você tem em mente para desenvolver? Eu já sei de alguns, mas eu gostaria que você falasse aqui um pouco para a gente, assim. Como eu falei anteriormente, né, eu tenho 3 tripés que são importantes, né? A questão da educação continuada, né, em relação à ética. Acho que é importante a gente trabalhar isso no sentido realmente de que as pessoas elas precisam ter o maior número de informações possíveis. Então, eu quero estar trabalhando ali grudadinha com o CREPOP, grudadinha com o COF, para que a gente possa ir levando essas informações para trabalhar, como eu falei, a prevenção, né? Eventos orientativos. Eventos orientativos, né? Depois, a questão que era pauta da nossa campanha, que é a questão da transparência. Eu acredito que todo o processo que a gente faz dentro da COF, ele precisa ser um processo transparente, né? E as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Uma das coisas que é importante a gente fazer a diferença é que existe a denúncia ela pode ser anônima e ela vai lá para o COF, e o COF é quem vai dar continuidade, né, a queixa, quer dizer, e a denúncia. A denúncia é que vai vir para o COI, né, e a denúncia ela não tem essa característica de anonimato, ela tem a característica de um processo judicial, onde as partes elas têm acesso ao processo como um todo, então precisa ser tudo muito transparente. E a gente precisa trabalhar pensando na dignidade das partes, entendendo, respeitando as partes. Então, eu acho que esse é outro ponto importante, né? E o outro é o que eu falei também anteriormente, é a gente se antecipar, né? A gente está atento ao que está acontecendo na nossa classe como um todo, já que nosso grupo é formado por psicólogos que estão na ativa, que estão trabalhando, então a gente consegue identificar as nossas demandas com mais rapidez, né? E aí a gente tentar se antecipar. Vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor, né? E ver como é que a ética pode estar ajudando e colaborando para intervir e diminuir, né, os processos administrativos, né, os julgamentos, porque não é muito confortável, né? E uma das coisas assim que nós estamos com visibilidade, aliás, com intenção, é colocar a caixinha de perguntas no Instagram para ouvir a categoria. O que você quer
que a COI faça, qual tipo de evento orientativo, né? Isso é muito, muito importante, tanto para outras coisas do conselho, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas a categoria tem interesse em temas, né? Mas a gente tem 3 anos lá na Núbia para fazer muita coisa, né? Para abranger. E dos nossos maiores objetivos é abranger todo o Piauí, não só Teresina, né? Então, provavelmente a maioria dos nossos eventos serão no formato online, né? Óbvio que não vão ser todos, porque tem algumas questões, algumas coisas que a gente vai fazer presencialmente. E também de estar indo nos polos, né? Desenvolvendo, fazendo um Coffee Oriente lá em São Raimundo Nonato, em Picos, em Piripiri, né? Para a gente estender mais essa abrangência do CRP. E Sil, me conta um pouco. Ó, a Sil já me olha assim. Não é porque eu tô sem óculos, eu já não tô enxergando. E tá essa luz, né? Mas assim, quais são os maiores, assim, interesses que você vê, assim, pela nossa história, né, de campanha até vencermos as eleições? Quais são os maiores interesses que você vê na categoria em relação à COI? Olha só, pergunta difícil. Eu não combinei com ela que ia fazer essa pergunta. Combinou, não. Eu não vejo não só diretamente com relação à COI, mas uma das demandas que a gente mais percebe é essa necessidade de ir aonde o psicólogo está. Sim. Então, assim, botar realmente o CRP itinerante para funcionar, sabe? Então, chegar onde, durante a campanha, a gente chegou em locais onde não se chegava. Então, fazer isso dentro do conselho. E onde o psicólogo está, tentar proporcionar reuniões com os polos próximos, com os municípios próximos e trazer esse psicólogo para ser ouvido pelo conselho. Sim. Né? Então, assim, não só com relação à COI, mas com relação à própria COF, à própria diretoria mesmo. É uma coisa que a gente percebe, essa falta, essa carência da presença do conselho dentro dos municípios, dentro das macro regiões, dentro dos territórios de desenvolvimento do Estado. A gente ouvia muito, a gente viajou muito, né? A gente viajou muito e isso possibilitou a gente conhecer, se aproximar de algumas pessoas que a gente já conhecia e conhecer novos profissionais. E era uma das falas sempre, era a questão da comunicação. Né? Eu preciso ser ouvido, eu preciso perguntar e ser respondido. Às vezes eram perguntas simples, eu só precisava de uma resposta. Sim. Né? Então, eu acredito que essa realmente é uma... E isso é bem interessante, sabe? Perdoe, amigos PCs, mas nós somos uma classe carente. Somos uma classe carente, né? Principalmente ser ouvida. Exato. E assim, uma dessas percepções que eu tive, meninas, é o acesso ao nosso Instagram, do CRP21. Eu e a Ana estamos tentando responder mesmo os profissionais que fazem perguntas, né? E teve essa semana uma colega que ela fez uma pergunta muito simples e eu respondi ela. E aí ela, meu Deus, estão me respondendo, né? E eu fiquei assim um pouco assim, assustada, mas eu entendi o que aquela colega estava querendo. Então é isso, né? Não tem por que ter esse distanciamento. Temos que responder sim e temos que manter essa aproximação porque somos psicólogos do mesmo jeito. Né? As mesmas aflições que às vezes eu tenho em relação à psicologia clínica, porque a gente sabe, por exemplo, a minha área é psicologia clínica. Não é porque eu tenho mais de 10 anos na área que eu não vou passar por aquele momento sazonal em dezembro, onde todo psicólogo clínico, onde todos os... Julho e dezembro. As pessoas se dão férias. Julho e dezembro. Né? Mas para mim sempre acontece mais em dezembro, porque eu não atendo tantos adolescentes assim, meu público é mais adulto. Adolescente, né? E aí, férias, tchau, tia. Tchau, tia. E aí, em dezembro, todo psicólogo passa por isso. Não é porque eu tô há muito tempo no mercado que eu não vou sofrer. Que eu não vou ter essa proximidade de conversar com aquele psicólogo que tá começando agora para trocar essa ideia, né? Então, a gente precisa ter essa proximidade, né? Porque antes de conselheiros, nós somos o quê? Psicólogos que vivem na psicologia. Você falou uma coisa com relação aos iniciantes. Quem está iniciando. Então, essa questão da orientação a quem está entrando no mercado de trabalho. Sim. A gente também ouviu bastante isso. Sim. Do não ter a orientação, de não saber coisas simples, mas do dia a dia, triviais do dia a dia. Essa dúvida de perguntar, não ser respondido.
Então, Até porque eles se sentem desamparados, né? exatamente, era essa a tinha palavra. Eu tinha uma faculdade, eu tinha uma coordenadora, eu tinha um professor, e acabou, saí, estou formada, e agora? Aí eu me sinto só. E aí eles não tinham esse apoio, eu vou perguntar quem, eu vou buscar quem. Né? Cansei de responder, ex-alunos, professor, o que é que eu faço? Né? Voltando para me procurar, Sim. porque não tinham esse direcionamento. Então, eu acho que essa realmente é uma das demandas importantes, que é essa questão realmente de responder coisas simples. Né? E eu entendo que, sempre entendi isso, desde quando eu estava, né, apenas como professor e agora na coordenação e no conselho, que a nossa classe, ela é uma classe que ela precisa muito dar as mãos para a gente poder crescer e brilhar junto. Sim. Então, assim, né, eu ajudar e pegar na mão do meu ex-aluno, do que está começando, para que ele brilhe também, é muito positivo para a psicologia. E não vai apagar o meu brilho, que já estou há 18 anos, né? Exato. E o que acontece é que quando você ajuda um colega de profissão, você também está fazendo um network, Sim. uma rede de contatos. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que tem uma demanda ou que de algum, sei lá, um parente que eu não posso atender, eu vou indicar para outro colega e esse colega, ó, colega, atenda, né? E vou indicar, ajudar o trabalho dele. E depois, em outro momento, ele vai estar retribuindo isso. Então, é redes, a gente precisa desse apoio. Né? Principalmente para quem está começando, então a gente precisa ter essa união e não competição. Tem espaço para todo mundo, principalmente nessa era onde, infelizmente, existe o adoecimento psicológico em demanda, então a gente precisa nos unir. E chega de ser uma categoria carente, chega de ser uma categoria desunida. Nós vamos nos unir e vamos trabalhar juntos para que todo mundo cresça, porque para a psicologia piauiense crescer, não depende só do CRP não, tá? Depende de você. Exatamente. E aí, Sil, me conta um pouco. O meu Deus, a Sil, toda vez que eu falo com ela faz uma cara. É porque eu adoro ouvir a Sil, gente. A Sil, ela é uma contadora de histórias, ela tem uma oratória muito boa. E eu gosto muito do ponto de vista dela. Fala sempre bem pertinentes, né? Sempre, né? Sempre. Sil, a gente está quase encerrando esse momento, né? Faltam alguns minutos. Qual mensagem assim, você gostaria de deixar para a categoria sobre o quinto plenário? Bom, como a gente já falou, né, que a gente está aqui para trabalhar junto, então a gente espera que você venha até nós através das redes sociais, dos nossos contatos, dos grupos de WhatsApp, que eu acho que a gente está na maioria deles. Se não tiver todos, está um outro, tá? Então, assim, tenta se aproximar, vem conhecer, vai lá na nossa sede. Sempre vai ter, normalmente sempre tem um conselheiro lá e tá todo o pessoal trabalhando. Então, assim, vem buscar, vem estar junto, vem participar e vem ajudar a gente a fazer um CRP melhor para toda uma categoria, não só para um ou para outro, não só para Teresina, mas para todo o estado. Sim. E você, a nossa Miss Simpatia, Danúbia, assim, qual mensagem você gostaria de deixar como presidente da comissão de ética, comissão de ética, para os nossos PCs do Piauí? Eu queria deixar realmente aquela mensagem de que a ética ela precisa fazer parte da nossa vida, né? E a gente precisa ter isso como um diário. Acordei, né? E faz parte da minha vida, um compromisso mesmo com a nossa profissão. Né? Na verdade, eu gosto tanto da minha profissão que eu queria que todo mundo amasse como eu amo, né? E tivesse realmente o respeito e o carinho e o cuidado que a psicologia precisa. Né? Se a gente tiver esse respeito, esse carinho, essa responsabilidade, a gente com certeza vai trabalhar com ética. E sempre entender que a nossa missão enquanto psicólogo é olhar o ser humano, é contribuir com o crescimento do outro, com a empatia, com o acolhimento. Né? A gente não pode esquecer disso de jeito nenhum. E isso somado à ética, minha gente, à psicologia Purinha. purinha. E assim, a mensagem que eu deixo é de aproximação. Eu acho que a palavra que mais usamos hoje nesse episódio foi aproximação. Para esse CRP, para essa psicologia no Piauí funcionar, a gente precisa se aproximar. E como seres humanos, estamos passíveis a erros, mas também de muitos acertos. Mas para isso a gente precisa contar com tua participação. Então, siga nossas redes sociais, assista os nossos vídeos, compartilhe e, principalmente, apoie o seu CRP.
porque a gente paga por isso, né? Todo psicólogo paga pelo seu CRP para poder exercer a sua profissão, mas também para ter essa psicologia sendo valorizada e sendo respeitada. Então, a gente precisa de você em todos os sentidos, Psi. Então, vem com a gente, siga as nossas redes sociais e, principalmente, compartilhe, né, o Psicast para outros psis, porque é muito importante. E, em breve, lançaremos os nossos projetos, as nossas ações de forma abrangente para toda a categoria aqui no Piauí. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.